Hoje nós vamos bater um papo sobre os 10 melhores filmes de terror para você assistir na Netflix. Eu caprichei na lista aqui, hein, pessoal? E como eu sei que esse é um dos gêneros favoritos dos inscritos aqui deste canal, a gente vai bater um papo bem detalhado a respeito de cada título desse que eu irei mencionar. E vamos começar com O Campo do Medo, que é recente, agora do ano de 2019. Uma adaptação dos contos de Stephen King. Eu gostei muito. Ele traz a mesma profundidade do livro, que eu tive a oportunidade de ler somente depois do lançamento do filme. Fiz uma comparação. Eu acredito que ele envolve você dentro de um ciclo muito interessante de tudo que está acontecendo ali. Lembra até mesmo alguns títulos como o próprio Colheita Maldita. E eu que pego sempre no pé das produções originais da Netflix, dessa vez eu tirei o chapéu quando eu assisti. O filme, ele de fato, ele é envolvente. Eu super recomendo para quem ainda não assistiu. Só que fique atento aos detalhes. Não assista ele apenas esperando que você vai ver uma invocação do mal, com vários jumpscares, com a história mastigadinha, porque a cada momento do filme é importante você se ater para que lá no final você possa interligar os pontos e de fato observar o que estava acontecendo em todo o desenrolar da história. Bom, virando a página aqui, vamos falar a respeito de Corra, um filme do diretor John Peele, que na época chamou muita atenção, foi indicado em algumas categorias ao Oscar, inclusive. Não é um terrorzaço, mas que traz uma história interessante, densa, ao qual um jovem negro é envolvido através de uma festa de família. Ele é levado para conhecer o sogro e a sogra, só que chegando lá o cara começa a perceber que ele é o prato principal da festa. E no desenrolar de toda a trama, o diretor ele prende você num suspense muito denso, ao qual chega num determinado momento que você se põe ali na pele do personagem principal e você, como o próprio título do filme, quer correr dali junto com ele. O resto eu deixo para que você que ainda não assistiu o descubra, e quem já descobriu entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Outra produção original da Netflix, Bird Box, aqui no Brasil chamado de Caixa de Pássaros. Um filme com a Sandra Bullock que traz aí um ambiente pós-apocalíptico. Não fala muito bem o que aconteceu, mas as pessoas não podem abrir os olhos e tem que atravessar ali um vasto terreno até chegar numa espécie de abrigo. E é aí que a personagem da Sandra Bullock, juntamente com os dois filhos, que são crianças, tem que enfrentar uma verdadeira aventura. Afinal de contas, se a pessoa abre os olhos, ela acaba sendo perseguida por uma espécie de monstro, criatura fantasma, algo assim, que não é revelado muito bem sua identidade durante toda a trama, o que, na minha opinião, faz a produção se tornar mais interessante ainda, pois passa aquela sensação que a gente não tem algo totalmente mastigadinho. E quando principalmente as crianças insinuam que vão tirar as vendas, afinal de contas elas passam por inúmeros percalços através desse caminho que eles têm que trilhar, dá de fato aquele pânico, né? Dá aquele medo da gente, e você acaba, a exemplo do Corra que eu disse ainda há pouco, se colocando toda hora no lugar dos personagens. Bom, vamos falar agora a respeito de Raw, uma produção francesa que traz aí uma garota que sofre uma espécie de bullying da escola e ela é forçada a experimentar carne crua através de um trote de faculdade, etc e tal, só que através daí ela acaba desenvolvendo uma espécie de um sentido natural para comer não só carne crua, mas carne humana. O filme ele não chega a ser um filme vampiresco, ok?
mas ela começa a descobrir algumas sensações e, sobretudo, que as mesmas já acompanham pessoas, inclusive da própria família, há muito tempo, que trazem esse estigma com ela, do próprio canibalismo, que chega próximo de uma história de vampiros da vida moderna. Ele não é completamente assustador, mas eu achei interessante em muitos pontos. Agora vamos então falar a respeito de Invasão Zumbi, pessoal, que inclusive vai ter a sequência, talvez ainda nesse ano de 2020. Eu digo talvez, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer, né, por causa da pandemia, tudo voltando bem aos poucos. A gente não sabe ainda se vai ter cinema esse ano, eu desconfio. E eu já trouxe aqui, inclusive, um preview a respeito desse segundo filme. Vou deixar linkado aqui também na descrição para vocês acompanharem. O título original, chamado de Train to Busan, acaba acontecendo várias coisas dentro desta condução, ou seja, né, desse expresso que está sendo invadido por um vírus, transformando as pessoas em zumbi. Até aí você pode até dizer, porra, mas outro filme de zumbi já deu, né? Eu também penso isso sempre, mas ele tem uma propriedade muito maior do que os filmes hollywoodianos, na minha opinião, porque ele consegue intensificar através de crianças que estão fugindo, de jovens, um ambiente muito mais carregado, se a gente pode dizer assim. E você sabe que a qualquer momento todo mundo que está ali pode se dar mal. Não é porque é criança, não é porque é mulher, não é porque é adolescente. E eu achei incrível a maneira que o diretor acabou fazendo os zumbis, né, desse filme. Uns zumbis assim ainda, eu acredito que mais agressivos que o The Walking Dead e outros filmes mais que a gente viu por aí. Bom, vamos viajar então um pouco no tempo e vamos falar a respeito de O Enigma de Outro Mundo, do gênio dos filmes de terror dos anos 80, John Carpenter, que eu sou fanzaço desse cara, que ele dirigia, escrevia roteiro, fazia as trilhas sonoras, e existe uma vasta lista aí de filmes que ele dirigiu, como Enigma do Outro Mundo, que eu também tenho um review retrô aqui, Vampiros de John Carpenter, vixe, Christine, O Carro Assassino. E se a gente parar para falar de John Carpenter, eu já falei aqui, vai precisar ter um vídeo especial no canal que qualquer hora eu vou fazer. Mas o Enigma do Outro Mundo, ele ficou muito marcado na época e hoje é considerado um filme cult, porque através de um alienígena que não tem uma forma própria, que acaba caindo próximo a uma estação militar ali no Alasca, ele acaba vindo através de um animal, ou seja, de um pastor alemão, para essa estação, e ele acaba tomando os corpos de outras pessoas que estão ali. E a história, na verdade, acaba se tornando uma espécie de um BBB fantasmagórico. É isso que eu costumo dizer, porque ninguém sabe quem está com o hospedeiro. Ninguém sabe, aliás, desculpem, ninguém sabe quem é o hospedeiro, quem está com ele dentro, e ele vai se procriando e se passando para outras pessoas, tomando a forma das pessoas. Então é muito bacana. É um filme que inclusive ele teve um remake agora em 2012, teve muita gente que não gostou. Eu não vi assim lá grande coisa, mas também não odiei. Mas esse original do início da década de 80 de John Carpenter é super recomendado, e aproveita que ele está à disposição aí na Netflix. E o super blockbuster dos últimos tempos, Invocação do Mal, o primeiro filme, que eu acho o mais assustador de todos da franquia. Gosto dos outros filmes, mas eu acho que o primeiro, que eu assisti inclusive na estreia no cinema também da época, em 2013, eu acho que ele tem uma densidade incrível, né? Porque você sabe que é um filme de terror, mas ele vai muito mais além disso, tirando os jump scares que depois acabaram se tornando a marca registrada do diretor e idealizador da franquia, o James Wan. Ele tem o drama de toda a família que está por trás de tudo que está acontecendo ali, e você de fato acaba vendo surgir
pela primeira vez Ed e Lorraine Warren para as telonas, da forma que eles vão se agigantando dentro da história e não só confortando a família, como enfrentando os fantasmas até o surgimento da tal bruxa, né, do espírito da tal bruxa que está ali, que é impressionante para quem assiste a primeira vez. Eu considero um dos filmes mais assustadores que eu já vi até hoje. Bom, e seguindo nossa lista, temos Mama, do Guillermo del Toro, filme aí do ano de 2012, 2013. Gostei bastante, que traz a história aí de duas garotinhas que se perderam na floresta depois de um acidente onde estavam com os pais, e elas acabam se criando sozinhas dentro de uma cabana. Acaba fazendo com que elas crescessem como verdadeiros animais. Então, quando elas são encontradas, elas agem como macaquinhos, como lobo, como um animal selvagem. E até aí tudo bem, a família que as adota acaba contornando essa situação, fazendo tratamento psicológico para as garotas, mas o que eles não sabem é que o espírito que estava naquela cabana que acabou criando as meninas. E ele as acompanha e a todo momento fará de tudo para retomar a guarda das mesmas. Eu gostei muito do filme, mas eu não curti o final. Não vou dizer aqui qual é que é, claro, para não dar spoiler para quem não assistiu ainda. Mas até ali um terceiro ato dele, para mim, ok. O final é engolível, digamos assim, mas pro meu gosto, ok, apesar que eu sou muito fã de todos os trabalhos do Guilherme Del Toro. Bom, vamos falar então agora sobre Eli, filme que traz aí um garoto que tem uma doença rara, ele não pode ser exposto à luz do sol, e os seus pais acabam levando ele para uma espécie de clínica, aonde irão fazer um tratamento, entre aspas, no garoto, para que ele tente se curar dessa doença. Só que chegando lá, o menino acaba ficando aterrorizado porque ele vê que os métodos adotados não são exatamente aqueles que ele esperava e que não estão preocupados exatamente com a cura dele. A partir daí a coisa acaba tomando um tom fantasmagórico, muito suspense, e por um outro lado você terá um plot twist interessante, não vou dizer muito interessante, interessante ao final de tudo. Mas, como está disponível aí, o assunto é Netflix, é recomendado também para que você possa incluir aí no seu catálogo de filmes de terror. E também vamos falar de Quando as Luzes se Apagam, do diretor David F. Sandberg. Que na verdade o que aconteceu com esse título foi o seguinte: ele era um curta-metragem desse mesmo diretor, ele ganhou um festival na Europa. O James Wan, o mesmo de Invocação do Mal, assistiu este curta, se interessou, chamou o cara, produziu o filme, juntos lançaram o longa de Quando as Luzes se Apagam. Olha, para ser bem sincero, eu sou mais o curta. O filme, ele traz a proposta em si do curta com efeitos práticos interessantes, mas ele se perde enquanto a montagem da história, porque a montagem da história ela é mais do mesmo, se a gente parar para analisar com outros títulos já lançados com propostas semelhantes. Mas acabou alavancando a carreira desse diretor, o David F. Sandberg, que depois dirigiu Annabelle 2 e, surpreendentemente, fez um bom filme de heróis fugindo totalmente da linha dele, que vem do terror, que é o Shazam, que nós tivemos no ano passado. Mas, voltando a falar propriamente dito do filme, tem pontos assustadores. Mas talvez, se você for um pouco exigente, como eu, em termos de história, sei lá, você vai se sentir deslocado em determinados momentos. Mas dá para incluir de boa dentro de todo esse roteiro que a gente montou aqui ao longo do vídeo. Bem, meus amigos, então é isso. Os 10 filmes de terror indicados aí por mim, que estão no catálogo da Netflix. Espero que vocês assistam. Voltem aqui nos comentários. Caso vocês também já tenham assistido alguns destes, participem aqui também. E
eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder estar conversando com todos mais uma vez. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!